Fala turma, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que vocês estejam todos bem. Estamos indo agora para o nosso dia 3, no livro de Tito, no capítulo 2, verso 1, onde leremos até o verso 3. E o tema da nossa aula hoje, do nosso estudo hoje é: boas obras demonstram a salvação. Então, já vamos sem mais delongas. Você já sabe como que funciona a nossa dinâmica, e se você ainda não sabe, se você é novo aqui, caiu de paraquedas, você vai acompanhar com a gente o nosso estudo, onde eu vou ir lendo versículo por versículo, e no decorrer da leitura eu vou botando algumas interpretações, vou trazendo alguns contextos históricos, algumas curiosidades, alguns ensinamentos, mas mais importante do que você acompanhar é você ler e ter a sua interpretação, a sua revelação personalíssima, que com certeza o Espírito Santo vai te entregar. Amém? Então, se você ainda não abriu no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 1, aqui abaixo na descrição já tem um link que você será encaminhado diretamente para poder acompanhar a nossa leitura. Beleza? Então vamos que vamos para a leitura, onde nós vamos hoje ver as orientações que Paulo está deixando para Tito e para a igreja. Então vamos lá, Tito capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. 2. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. E é interessante a gente abrir um parêntese aqui, porque quando a gente olha para o nosso mundo atual, a gente olha para a nossa realidade, as pessoas mais velhas, e quando eu falo mais velhas não é só de idade, é espiritualmente falando, são pessoas também com maior maturidade, com maior experiência, são pessoas que são constantemente incentivadas a viver os seus sonhos reprimidos do passado. Lembra aquele sonho que você teve quando você era mais novo, quando você era mais jovem, mas por algum motivo você teve aquele sonho reprimido, teve que abandonar aquilo? Hoje em dia a gente vê que as pessoas são incentivadas a revivê-los. Só que Paulo, ele faz ao contrário. Ele não está incentivando as pessoas a viver os seus sonhos do passado. Porque quando isso acontece, as pessoas hoje, muitas das vezes, acabam abandonando seus filhos, abandonando as suas famílias, mas Paulo não. Paulo, ele ensina que as pessoas mais velhas devem ser exemplos morais e espirituais, sendo pessoas responsáveis e sensatos. Imagina eu, por exemplo, que sempre tive o sonho de ser o melhor surfista do mundo. Hoje, eu já não tenho mais essa opção. Os meus sonhos são os sonhos da minha família. Eu reviver esses sonhos do passado para algo que poderia me fazer feliz iria custar um preço muito alto, que seria os meus filhos, que seria a minha família. E hoje, com sensatez, com mais experiência, com mais maturidade, eu me entendo que os meus sonhos do passado, por exemplo, não precisam ser reavivados, mas em Deus eu aprendi a sonhar sonhos novos com a minha família. E é interessante que a gente está bem próximo à virada de ano, foi há 3 dias atrás, e quando eu fui colocar no papel os objetivos para 2023, eu vi que a maioria são sonhos e projetos com a família. Eu sim tenho sonhos particulares, pessoais, a minha esposa a mesma coisa, só que tem alguns sonhos, por exemplo, que não cabe mais a nós, como casal, como família. Eu que já sou casado há mais de 4 anos, tenho 2 filhos, então tem coisas que, de forma sensata falando, de forma responsável falando, que não é mais para mim, não cabe mais para mim. Mas em Deus, com responsabilidade e sensatez, eu descobri novos sonhos, novos projetos, novos desafios.
Então, Paulo está alertando exatamente isso. Ei, seja sóbrio, seja digno de respeito, sensato, sadio na fé, no amor, na perseverança. Você tem que ser exemplo moral e espiritual. Olha a sua idade, não só a sua idade, mas olha a sua experiência, olha a sua maturidade. Você tem 20 anos de idade, mas você tem 20 anos de igreja também. E você age ainda como um menino. Tem que ser exemplo. Verso 3. Semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas. Da mesma forma, não é só idade, é experiência, maturidade. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. E abro mais uma vez o parêntese aqui, porque Paulo está mostrando pra gente que os mesmos padrões éticos que ele pede dos homens, ele também está pedindo para as mulheres. Então a gente já vê aqui que não existe machismo. Não adianta querer lutar por direitos iguais, porque já está falando aí, as responsabilidades que os homens têm, a mulher também tem. Eles têm que ser sensatos, você também tem que ser sensata. Se eles têm que ser sóbrios, você também tem que ser sóbria. Se eles têm que ser responsáveis, você também, mulher, tem que ser responsável. Só que ele enfatiza aqui a calúnia e a escravidão ao vinho. Essa palavra escravidão é uma palavra no sentido muito forte, muito pesada, justamente porque naquela época os cidadãos daquela cidade de Creta eram pessoas escravizadas realmente pelo vinho. Eram pessoas alcoólatras, principalmente as mulheres da época, infelizmente. Eram um povo mentiroso, era um povo caluniador, era um povo que se embriagava com facilidade, onde eles viviam uma corrupção moral muito grande naquela época. E é bacana também a gente observar que nesse termo onde Paulo fala que as mulheres devem ser reverentes na sua maneira de viver, quando a gente traz para o original, o sentido dessa frase é literalmente elas viverem próprias, unicamente exclusivas para o templo. Ou seja, que as mulheres sejam idôneas e dedicadas à vida cristã. E isso é algo raro de se ver ainda hoje. Mas ainda hoje há essa necessidade, não só para as mulheres, mas também para os homens. Mas Paulo continua aqui, no verso 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Porque uma mulher caluniadora, uma mulher que não é sã, uma mulher que é escrava do vinho, ela não tem moral nenhuma para poder ensinar as mais jovens, não tem moral nenhuma para poder amar os seus maridos e seus filhos. Por quê? Está na mentira, está na corrupção moral, está embriagada, como que vai amar? Então, ele dá essa orientação para poder mostrar o que tem que ser feito. Larga isso para você viver isso. Quando você largar esse lixo de vida, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. É isso que Paulo está nos alertando. É isso que Paulo está dando de recado para aquela igreja, para Tito, ordenando: ei, olha a vida épica que você pode ter, e você está escolhendo viver como um mendigo espiritual, viver uma vida suja, escravizada pelo vinho, sendo que eu quero te apresentar a liberdade junto comigo. Verso 5. Serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Verso 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Quantos jovens hoje vivem na loucura de forma totalmente imprudente?
Não é só para o mais experiente, não é só para a mulher mais experiente, mas também é para o jovem. Não é porque você é jovem que você tem que ser inconsequente. 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Isso aqui é Paulo falando para Tito. Ei, Tito, você tem que passar essa doutrina para os homens, para as mulheres, para os jovens, mas acima de tudo, além de você falar, você tem que ser o exemplo do que você está falando. Justamente para eles não terem o que falar de você depois. Você tem que ensinar a sã doutrina, o verdadeiro evangelho, a palavra revelada de Deus, mas acima de tudo você tem que ser essa palavra, você tem que ser essa mensagem. Não adianta você falar se você não é. Então é isso que Paulo está falando. Ei, acima de tudo, seja você o exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use uma linguagem sadia, uma linguagem boa, contra a qual nada se pode dizer, sem palavras de baixo calão, sem palavras que difamem, para que aqueles que se lhe opõem, aqueles que são contra a sua mensagem, fiquem envergonhados porque não vão ter nada a dizer contra você. Porque nem todos vão aceitar aquilo que você tem. Nem todos aceitam o evangelho de Jesus. Mas o que eles não podem fazer é fazer com que você se envergonhe, porque eles não têm nada para dizer sobre você. Isso é tremendo, você tem que entender isso. Você tem que viver isso. E ele continua dizendo: ei, Tito, verso 9, ensina os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. E aqui Paulo mais uma vez literalmente quer dizer, quando agimos dessa forma, que ele explica aqui, quando você é o exemplo, esse nosso bom comportamento cristão, podemos dizer assim, bem entre aspas, ele reluz para o mundo de uma forma grandiosa. É como se você pegasse uma joia, pensa, eu não acompanho muito de perto joias, mas pense na melhor joia que possa existir no mundo, e você coloca ela à exposição. Paulo quer dizer aqui literalmente isso, que o seu bom comportamento, ela reluz como uma joia preciosa à exposição, porque essa é a beleza do evangelho. Quando você age conforme a palavra de Deus, não é você que vai reluzir, vai ser o evangelho de Deus que vai chamar a atenção, que as pessoas vão olhar e falar: esse cara é diferente, essa mulher é diferente. E toda vez quando eu falo essa frase, eu sempre penso: ei, eu quero ter algo que essa pessoa tem, porque eu não tenho. Mas eu não tenho nada, tudo que eu tenho é Cristo. E foi o que Pedro falou em uma passagem: ei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, é Jesus, levanta-te e anda. E imediatamente o coxo andou. É isso que nós temos que viver. Viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. É esse padrão de vida que Deus quer que nós vivemos. Uma vida extraordinária, uma vida épica. Viver uma vida naturalmente sobrenatural. Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
E eu quero grifar essa palavra, todos os homens. E mais uma vez, ei, homem aqui é homem, mulher, criança, idoso, é qualquer tipo de pessoa. E o mais importante aqui, que além de ser qualquer tipo de pessoa, é em qualquer estado que ela se encontre. Naquela época, a escravidão era algo comum. Mas Paulo está dizendo, ei, a salvação é para todos os homens. Seja ele escravo, seja ele livre, seja ele homem, mulher, jovem, ancião, negro, branco, pardo, índio. É para todos. É para todos. Então uma frase que eu anotei aqui, que é uma frase que eu gosto muito dela, que fala: mesmo a graça de Deus estando à disposição de todas as pessoas, nem todos a desejam. Então eu quero dizer para você hoje, se você é uma das pessoas que desejam a graça de Deus, então você precisa viver uma vida diariamente com Cristo de forma piedosa. Agora, aos muitos que não desejam, nós precisamos ser esse espelho. A palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E o que um embaixador faz? Uma embaixada brasileira nos Estados Unidos, por exemplo, ele mostra qual é a cultura do Brasil, a linguagem do Brasil, a vestimenta, o falar. E nós que somos cidadãos do reino de Deus e embaixadores do reino de Cristo aqui na terra, nós temos que viver essa vida mostrando a cultura do reino, o linguajar do reino, como que o reino opera, porque só dessa maneira a gente vai poder mostrar o Jesus irresistível que nós servimos. E o melhor, a salvação é de graça. É de graça, mas muitos rejeitam. E a gente tem que mostrar para as pessoas o Jesus irresistível no qual nós servimos. Verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto guardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a práticas de boas obras. E a palavra remir aqui nesse texto tem um profundo significado de resgatar. É libertar. Exatamente isso, é libertar um escravo mediante a um alto pagamento, a um alto preço. É como se fosse tão alto esse pagamento que seria praticamente impossível pagar aquele preço. É como se a gente pegasse hoje e essa palavra remir que está dizendo nesse texto, que tem essa expressão forte, profunda do original, que vem do libertar, no sentido de pagar uma alta fiança, pagar um alto preço para libertar um escravo, porque você não está nem comprando, você está pagando pela liberdade dele. É como se a gente estivesse falando hoje em dia de bilhões de reais e dólares. Mas Jesus pagou esse preço por mim e por você. E não foi em reais, não foi em dólares, não foi em euro, não foi em libra, foi por algo que vale muito mais do que o dinheiro, que vale muito mais do que o ouro e a prata. Foi com o seu próprio sangue quando ele morreu naquela cruz. Ele morreu na cruz para que eu e você não precisasse morrer mais. Ele nos libertou do pecado, ele nos libertou da morte para que possamos viver uma vida eterna. Só que Jesus, ele não só morreu pagando alto preço naquela cruz com seu sangue derramado, mas o mais importante é que no terceiro dia ele ressuscitou. E nós somos filhos remidos e lavados pelo sangue de Jesus
juntamente com Cristo, nós ressuscitamos com Ele. Então, a partir desse momento, nós não somos mais Jefferson, nós não somos mais fulano ou beltrano, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos mais escravos, mas somos filhos. E não somos filhos de qualquer um, somos filhos do Criador do céu e da terra. Esse é o Evangelho. É esse que é o Evangelho. Verso 15, para a gente poder fechar, diz o seguinte: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. E aqui a gente precisa nem de interpretar, mas eu quero finalizar com vocês com essa ordenança, porque é exatamente isso que você deve ensinar, é exatamente isso que você deve exortar, incentivar, estimular e repreender o mal com toda a autoridade que Deus te deu. Desse modo, não há ninguém que poderá te desprezar ou menosprezar. Por quê? Porque você é filho do Rei. Tenha um ótimo dia e vamos nos preparar para amanhã, que é o dia 4. Fique com Deus e um ótimo dia.